Direto de Brasília. Agora a gente vai para dentro da redação de O Tempo em Brasília, onde está a editora-chefe Francine Ferreira. Francine, muito bom dia para você. A gente fala um pouquinho mais sobre a justiça eleitoral, principalmente pelos desafios, né? Para quem pensa que só fake news traz aí trabalho para o TSE, engana-se, né? Exatamente, Léo. Já era sabido, né, justamente que nas eleições deste ano, o principal desafio elencado pelos ministros do TSE seria aí o combate à desinformação, né? Só que nesse ano virou um pouco. Se em 2018 um dos desafios foi aí a questão do envio em massa de mensagens, se em 2022 o TSE começou a agir para retirar conteúdos que disseminavam fake news do ar, em 2024, até então todo mundo falava sobre a inteligência artificial, principalmente pelo que já havia se visto em eleições mundo afora, como, por exemplo, na Argentina e também nos Estados Unidos. Mas agora, digamos que há uma espécie de drible à justiça eleitoral que tem aí causado um desconforto nos ministros e realmente um recálculo de rota para ver como que vão sair dessa situação. Tem dois pontos, que é o cumprir descumprindo, né? E tem dois pontos que eu chamo a atenção aqui. O primeiro deles é justamente sobre o descumprimento de plataformas, no caso mais específico, X, do que a Justiça Eleitoral pede. Então, a gente já sabe que tem aquele antigo embate, né, entre o então Twitter com o Judiciário Brasileiro, em especial com o ministro Alexandre de Moraes do STF, mas que na época era presidente da Corte, e o bilionário Elon Musk sempre questionou, né, essa queda de perfis, a retirada de perfis que Alexandre de Moraes determinava e que, segundo ele, não vinha parado em transparência, apenas se pedia para retirar sem explicar os motivos. Então, isso já era um ponto, e essa briga, digamos assim, judicial, acabou escalando, e na última semana culminou aí o X decidiu retirar, né, acabar com as operações aqui no Brasil. A plataforma continua, mas não tem mais aquele escritório. E isso justamente dificulta já o cumprimento de decisões judiciais. Então, até determinadas decisões chegarem ao X e todas essas questões, a fiscalização, tudo isso se torna um caminho mais difícil aí. Inclusive, só fazendo um parênteses, o STF julga, a partir de sexta-feira, alguns recursos apresentados pela plataforma contra decisões de Alexandre de Moraes de derrubar perfis, de retirar postagens, enfim. Então, digamos que é um embate que ele continua e que, nesse momento, tem se tornado aí um grande desafio. E um outro é justamente um drible à justiça eleitoral. E eu trago como exemplo a situação de Pablo Marçal, né, que é o candidato do PRTB à prefeitura da capital paulista, e que, digamos que a forma como ele tem agido em determinadas situações relacionadas a determinações da justiça eleitoral, digamos que é inédito e tem causado um desafio mesmo. A gente lembra que no último final de semana, né, a justiça eleitoral fez aí a derrubada dos perfis, só que ele criou perfis reservas, o X nem mesmo tirou o dele do ar. Então, do ponto de vista subjetivo, os juristas falam, ele cumpriu com a determinação, porque o perfil foi retirado do ar, mas não se diz que ele não poderia criar outros. Por outro lado, também tem uma questão que tem sido feita por ele, inclusive quando se há pedidos de resposta e tudo, de que ele retira o conteúdo que foi indicado pela Justiça Eleitoral do ar, só que depois replica vários outros em relação àquilo, ou seja, aquele conteúdo ele continua existindo, mas o que a Justiça Eleitoral realmente pediu saiu do ar. Então, esse drible às decisões da Justiça Eleitoral, esse descumprimento por muitas vezes, isso acabou sendo novidade, né, Léo? Não era esperado isso para esse ano, e agora justamente o desafio está sendo como a Justiça Eleitoral, né, como fazer cumprir com essas determinações sem essas brechas. Então, digamos que além de inteligência artificial, agora tem algo muito mais profundo e que agora, digamos que está aí, está no foco, está na mira dos ministros.